Bendito, adorado, louvado, glorificado seja o nosso Deus, hoje e sempre. Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por isso. Hoje eu quero comentar um pouco, nessa pequena meditação, sobre uma preocupação que as pessoas que recebem a Cristo, elas passam a ter dúvidas, né? Dúvidas porque elas recebem a Cristo, receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador é algo muito simples, tão simples, que muitas pessoas depois que recebem ao Senhor duvidam, porque elas não precisam fazer nada, mas essa é a grandeza do Evangelho de Cristo, né? Desse Evangelho verdadeiro. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Aleluia! É simples demais, mas isso por conta da falta de conhecimento, da falta de profundidade na palavra, né? As pessoas são novas e assim como uma criança nova requer leite, você não pode dar uma comida, né, sólida, pesada para ela. De igual forma também o novo convertido, né, começa com leitinho e aí ele vai aprendendo e se fortalecendo e solidificando a sua fé. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E lá em 2 Coríntios 5:17, diz assim, usando a versão transformadora, né? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A tradução mais comum que você ouve por aí é: aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que se fizeram eis que tudo se fez novo. E aí muitas vezes as pessoas começam a se pegar, né, pensando, analisando, esquadrinhando, falam, mas se eu aceitei ao Senhor, eu sou uma nova criatura, por que eu tenho, né, uma tendência ainda por fazer coisa errada, por praticar o mal, por coisas que de certa forma eu percebo que estão erradas? Ora, a primeira evidência de que você tem uma nova criação em Cristo Jesus é isso. Essa é a primeira evidência. Há algo dentro da tua personalidade que queima, dizendo que isso não está em linha com essa proposta de salvação que você acabou de receber. Glória a Deus por isso. Então as pessoas ficam preocupadas, mas essa preocupação já é um sinal de que ele ou ela tem de fato uma nova criação. Eu gostei de ler essa nova versão transformadora, porque ele diz, você tem uma nova criação. Enquanto que o comum é dizer uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Na realidade, tudo se fez novo no espírito. Mas a alma ainda continua tendo suas dificuldades e é necessário, né, trabalhar essas questões. E no corpo também. Portanto, o trabalho de Deus através, né, do santo e bendito Evangelho de Cristo é tornar as pessoas uma nova criação no Espírito. No Espírito. A palavra do Senhor diz, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Mas o Senhor, né, através da salvação, vos trouxe vida, e vida com abundância. Então essa vida, ela passa a existir em um espírito que estava morto por causa do pecado. E aí, a partir de então, essa pessoa passa a desfrutar de uma nova vida, uma nova criação em Cristo Jesus. E as pessoas pensam, mas e daí? Por que eu continuo fazendo coisa errada? Aí é que está. Essa prática, né? Essa prática é por conta da pessoa. Nós devemos nos esforçar para manter essa nova criação em linha, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Aquilo que Deus tinha que fazer no espírito, ele fez. E na alma e no corpo, aí nós precisamos nos fortalecer. Portanto, a vida cristã não é simplesmente aceitei e agora Deus, né, resolve tudo. Não. Nós temos a nossa parte. Você se lembra que Paulo disse, aquele que mentia, não minta mais?
Aquele que furtava não furta mais? Aquele que, né, brigava não brigue mais? Aquele que, ou seja, isso depende de nós. Não depende da parte de Deus, por exemplo, dele chegar e te coibir, né, de furtar, coibir de mentir. Não, isso depende de nós. A palavra é bem clara. Eu quero ler para você aqui 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: disciplina o meu corpo. Quem que disciplina? Eu. Como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo está dizendo, e isso aqui é um exemplo para todos nós, que ele, né, disciplinava. Tem outra tradução que diz: eu esmurro o meu corpo, para que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha desqualificado. Deus entrou com salvação na vida de Paulo. Todavia, ele tinha consciência de que ele tinha que fazer, né, essa parte de permanecer em santidade de vida, em santificação de vida. Por isso que em outro texto ele vai dizer aquilo que nós já falamos, né? Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não minta mais, etc. Então não é porque nós temos essa tendência de fazer, né, as coisas erradas, e que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós percebemos que continua isso, né, que nós não somos salvos. Pelo contrário, como eu disse, a percepção que nós temos isso é exatamente a luz do Senhor brilhando em nosso ser e fazendo com que agora nós percebemos que isso não é mais próprio da vida de um cristão, da vida de uma cristã. E aí é onde começa um trabalho do Espírito Santo, juntamente com a sua graça, de nos fortalecer, nos dar condições, né, de dizer não para o mal, dizer não para o pecado, dizer não para as coisas erradas. Porque até então, antes, não tínhamos essa força. Mas agora temos. Temos porque a graça de Deus nos inundou. O poder de Deus agora está em nós. A pessoa do Espírito Santo habita em nós. Então o Senhor nos fornece condições mais do que poderosas em Cristo Jesus para podermos sobrepujar toda essa força, né, da carne, essa força do pecado. E isso é um trabalho que é diário. Cada dia temos que levar a nossa vida aos pés do Senhor e clamar por sua bondade, por sua graça, sua misericórdia. Na verdade, a manifestação dela em nossa vida, porque o Senhor, em momento algum, retém isso de nós. O Salmo 23 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, até a consumação do século. E nós contamos com essa bondade, essa misericórdia do Senhor todos os dias. Agora, ocorre que muitas vezes as pessoas não atentam para fazer uso dessa bondade e dessa misericórdia. Aí é diferente. Por isso que precisamos de estar sempre meditando na palavra, né? Recebendo essa palavra em nossa vida, em nosso coração e permitindo que ela se torne parte do nosso viver. Fazendo isso, certamente jamais teremos dúvida. Então, se você é um novo convertido, uma nova convertida, você tem dúvida sobre sua conversão, fique tranquilo, já é, aleluia, já é a ação do Espírito Santo na tua vida, dizendo: agora você começa a perceber isso é um bom sinal. Então não desanime, né, porque você às vezes comete algum erro, alguma situação que você percebe que não deveria ter comentado. É para isso que o Senhor diz, né? Se errarmos, se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, aquele que pagou o preço por nossa vida. Aleluia! Aliás, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, é exatamente que essa luta se intensifica, porque até então, né, quando estamos em trevas, e existe trevas, não temos diferenciação. Mas a partir do momento que nós passamos, né, a ter luz no nosso caminhar, a palavra do Senhor diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Ou seja, a partir do momento que essa luz brilha intensamente no nosso ser, nós conseguimos detectar e enxergar situações que atravam com o nosso caminho.
E uma delas é essa, né? Acharmos que porque temos, às vezes, deslizes, que vamos questionar se de fato e de verdade o Senhor me salvou, isso foi de maneira tão simples. Olha, eu vou dizer para você, a partir do momento que você salva, existe eu vou usar uma palavra aqui, nossa, é lógico que isso aí não está no ser de Deus, mas para a gente entender, existe um desejo muito grande no coração de Deus, tanto é que ele diz na sua palavra que ele quer que todos sejam salvos, todos, toda a humanidade. Mas ele sabe que não é assim. Ele respeita aquele que ou aquela que não quer nada, né, com a palavra de Deus, com a sua bendita salvação. Ele respeita isso. Todavia, ele sabe que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, como eu disse, né, uma luz intensa brilha dentro do nosso ser. E aí se intensifica, principalmente nos primeiros, né, nos primeiros passos da caminhada, o inimigo tentando se andar e trazer dúvida. Não aceite essa dúvida. Jesus pagou um preço tão grande por minha vida, por tua vida, e a partir do momento que você foi a ele, diz assim, aquele que veio a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Nunca, jamais duvide da salvação em Cristo Jesus. Pelo contrário, leia a palavra, medite nela, toma posse dela, clame ao Senhor, Senhor, faça com que essa palavra se torne em vida na minha vida. Não duvide, é assim mesmo. Esse é o caminho da salvação. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, espiritualmente falando, né, já se foram, não faz parte mais do nosso ser. Mas como nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, agora precisamos viver de modo a nos praticar essa santificação que aconteceu, né? Então, como eu citei lá de 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, 27, né? Paulo dizendo, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu disciplino o meu corpo, eu trabalho com esmero o meu corpo, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aí você pensa, para encerrar, né? Aí você pensa, se Paulo, que era o apóstolo, chamado pessoalmente, Deus, na pessoa de Jesus, apareceu para ele e chamou ele para essa tão grande salvação, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, que era, né, praticamente quase todo o Novo Testamento é escrito por Paulo. Jesus, né, inspirando através do Espírito Santo a sua pessoa, fez com que ele escrevesse tudo. E esse homem, com tudo isso aí, ele precisava ter essa disciplina, quanto mais nós. Então, descanse no Senhor. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Teu nome está rolado lá nos céus e nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Leia Romanos 8, toma posse. Amém? E amém. Uma boa semana para você, em o nome do Senhor Jesus.